Seja bem-vindo ao maior portal de esquilos viajantes do Brasil. Hoje você vai dar os seus primeiros passos para uma nova vida, uma vida de imigrante. Eu tenho certeza de que tudo o que nós vamos te passar hoje vai te ajudar a tomar a melhor decisão para você. Todo esse conhecimento vai mudar a sua vida por completo, independente do país que você queira emigrar. Eu sou o William Ravisa. Eu sou a Flávia e nós somos o Casal Viajante. Mas por que esquilos viajantes? E aqui entra uma metáfora que a gente gosta muito aqui no Vida de Imigrante, que você tem que se preparar para o inverno. Tem que ser igual um esquilo. Ele passa o verão inteiro colhendo ali suas nozes para que você possa realmente estar preparado para uma nova vida. Lembrando que você está saindo do Brasil e está indo morar em outro país. Você precisa sim estar preparado. Você precisa ser um esquilo viajante. Eu posso te afirmar que o maior erro de todo viajante é não estar preparado adequadamente. Ainda no Brasil, é não saber o poder do seu passaporte brasileiro, o tipo de visto e tantas outras coisas que a gente tem que fazer ainda no Brasil. A falta de conhecimento faz todo viajante gastar muito dinheiro e muito tempo. Se você pensa em morar em outro país, independente do país da sua escolha, eu tenho certeza que todo esse direcionamento que nós vamos te passar aqui hoje vai mudar a sua visão por completo, a sua vida por completo. Agora eu vou te falar os benefícios por você ter um direcionamento correto. Você vai saber como tirar o seu passaporte brasileiro, como tirar um visto de turista americano, visto EB3, visto de au pair, visto de estudante, como tirar sua cidadania europeia, saberá como escolher o melhor país para o seu perfil, qual o visto certo para você emigrar da melhor maneira, como aplicar para uma vaga de emprego no LinkedIn, tendo um perfil de sucesso, como economizar com passagens aéreas, como fazer a mala perfeita, a mala ideal, sem carregar muito peso, sem ter que pagar por excesso de bagagem, quais documentos precisam ser emitidos ainda no Brasil. Ou seja, você saberá como morar em qualquer país desse mundão afora. Mas e quais são os resultados disso tudo? Você vai economizar muito tempo e muito dinheiro. Aqui tem um fato bem interessante para te contar, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, para todos os lugares que eu ia, eu sempre fazia a mesma pergunta. Eu já trabalhei de motoboy, a Flávia já trabalhou de cleaner no Reino Unido, trabalhei como de cleaner, enfim. E eu sempre perguntava pra galera, pros brasileiros, né, entrava nas comunidades, perguntava assim, cara, valeu a pena ter vindo pro Reino Unido e trabalhado aqui como motoboy? E, eu continuava perguntando, porque eu sempre fui muito curioso. E olha só a resposta que todo mundo me passou. Sim, William, valeu muito a pena, cara. Porque eu consegui ter uma qualidade de vida melhor, eu consegui ter um emprego que, mesmo não sendo o emprego dos meus sonhos, mas me trouxe uma tranquilidade financeira. Então, tudo isso, assim, faz, né, a gente hoje tomar essa decisão de vir aqui e passar essa informação para vocês, porque, sim, vale muito a pena até. Isso a gente também pode concordar, porque para nós foi um divisor de águas na nossa vida. Agora está na hora de saber se para você valerá a pena. Para quem é essa metodologia? Para aqueles que querem aprender a morar fora do Brasil, que querem ter experiências fora do Brasil. Aqueles que querem conhecer novas culturas. Que querem realizar a viagem dos sonhos. Para aqueles que querem aprender a buscar uma documentação europeia, uma cidadania italiana, uma cidadania portuguesa. Para aqueles que querem saber como tirar o visto antecipado ainda no Brasil. Aqueles que querem tirar um simples passaporte brasileiro. Visto de turista para os Estados Unidos. Visto EB3 para os Estados Unidos, visto de au pair. Aqueles que querem programar a sua viagem por conta própria. Aqueles que querem economizar nas passagens aéreas. Para aqueles que querem economizar com bagagens. Aqueles que querem arrumar um emprego fora do Brasil. Ou seja, para qualquer pessoa que quer morar fora do Brasil e ter experiências incríveis. Agora veja comigo, toda essa metodologia foi criada baseada em todas as nossas experiências, seja elas boas ou ruins, os nossos perrengues, os nossos desafios, as nossas conquistas, e eu posso te garantir, com confiança, que tendo uma preparação boa ainda no Brasil, a sua experiência ficará melhor ainda. Porque um dos maiores arrependimentos de todo viajante é não ter se preparado adequadamente ainda no Brasil. Mas quem somos nós? Eu sou a Flávia, nascida em Joinville, Santa Catarina, formada em Engenharia Ambiental e graças ao William começamos essa aventura de explorar esse mundão. Tudo começou em 2011, quando eu realmente tomei a decisão, né, vamos dizer assim, de sair do Brasil e fazer o meu primeiro intercâmbio, que foi para a Nova Zelândia. Só que naquela época, né, 2011, eu estava realmente sem nenhuma experiência, eu não tinha me preparado, eu não tinha feito muitos processos que hoje a gente vê que são essenciais. Mas eu peguei e fui, com cara e coragem. Eu lembro até que minha mãe que fez o pagamento dessa viagem, então já começa por aí, né, aquele filho, como é que se diz, favorito da família. Então eu acabei indo para lá. E aí chegando lá, né, sem falar inglês,
sem saber se comunicar ali, né? Sem, sabe, não ter estudado sobre o país antes. Cara, só veio cagada. Então aí eu já vou te passar a primeira experiência. Então nas primeiras semanas que eu tava lá, paradinho, tomando uma cerveja na rua, o policial veio, me parou e me deu uma multa de $400 neozelandeses. Já fica o meu primeiro aprendizado. Estude um pouco sobre o país que você vai, porque lembre-se, deixe de lado o jeitinho brasileiro e comece a viver o país que você vai. Comece a estudar, porque tudo isso faz diferença, né, para que você não caia nessas armadilhas, vamos dizer assim, da falta de informação. Então foi ali que foi o meu primeiro aprendizado. Em 2011, na Nova Zelândia, eu paguei uma multa de $400 neozelandeses por estar bebendo na rua. Então fica aqui, tá, a primeira dica, né, para você. E aí depois disso, né, a paixão que a gente acaba tendo por estar todo momento conhecendo, né, tendo essas novas experiências faz toda a diferença. Foi aí que começou a vida de imigrante. Então, eu acho até que começa bem quando a gente já desce do avião, já chega no aeroporto, já dá aquele friozinho na barriga, independente do país que você vai, do visto que você vai. Se você está preparado, ou mesmo se não está preparado, mas o friozinho na barriga, aquela emoção é única. É coisa única. E tem até outra coisa, né? Como a gente não está tão preparado, não sabia nem a língua, eu lembro que eu estava passando assim por um monte de motel, deu, poxa, tava numa van, né, com um monte de outros alunos e tinha um brasileiro, eu perguntei, cara, por que aqui tem tanto motel? Daí ele olhou assim pra mim, não, William, que motel em inglês é hotel. Aí eu, ops, primeira gafe já, mal entrei já comecei a pagar gafe, né, já alguns micos. Mas aqui fica todo o aprendizado, tá? Aí depois disso foi Estados Unidos com a família, foi 2 vezes para os Estados Unidos, uma para Nova York, outra para Orlando. Chegando em Orlando, foi onde que eu senti que minha mãe gastou muito dinheiro por fazer tudo por agência. Hoje, olha, se eu tivesse uma dica para dar para você que está aí do outro lado, faça tudo por você mesmo, tá? Contrate seu Airbnb, seu hotel, faça sua viagem, seu cronograma. Se prepare, porque é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. A gente aqui, nossa, vai mostrar para vocês tudo isso. Então, em 2015 foi quando a gente se conheceu. Em 2018, a gente resolveu fazer a nossa primeira viagem internacional juntos, que foi para os Estados Unidos, porque a gente já tinha amigos lá, então acabou facilitando. Então isso também é outra dica, quando você tem conhecidos no local, acaba facilitando bastante. E quando a gente chegou nos Estados Unidos juntos, foi amor à primeira vista e aquela paixão já foi, né? A gente tinha que sair do Brasil e morar nos Estados Unidos, até então era o que a gente pensava. O famoso sonho americano, né? Então eu acredito que todo mundo tem esse sonho. E sim, a gente foi, e foi uma experiência boa, por quê? Porque foi uma época, vamos dizer assim, diferente no Brasil, né? Essa questão da pandemia e tal. Então a gente foi, conseguiu fazer a extensão do visto, ficou lá 1 ano legalmente, conseguiu trabalhar. Então, tipo assim, tudo isso foi uma experiência muito, mas muito boa. Mas aí no meio do caminho a gente decidiu que era muito caro ficar nos Estados Unidos, né? Nessa questão de visto de estudante. Então a gente decidiu sair e começar o nosso rumo em Londres. E por que Londres? Porque na época estava saindo, o Reino Unido saindo da União Europeia, o William tinha direito à cidadania italiana, que a gente já tinha pesquisado no Brasil, buscado as certidões ainda no Brasil. Então a gente decidiu entrar na Inglaterra, que era o que precisava na época ali, por causa de garantir a documentação. Depois fomos para a Itália, para tirar a cidadania italiana. Depois voltamos para Londres, e Londres também foi amor à primeira vista, apesar dos perrengues. Nossa, o bom é que a gente aprendeu a trabalhar, teve essa experiência de estar lá dentro como motoboy, ela como cleaner, e, tantas outras coisas. E aí depois disso a gente foi para Portugal, Holanda, aí começa a explorar esse mundão afora. Isso aqui é só para a gente trazer um pouquinho do gostinho para vocês. E hoje a gente está aqui na Tailândia gravando esse vídeo. Então a gente só está começando a nossa jornada e espero que você, com essa pequena história nossa, também se fique motivado, né, a sair do Brasil, porque sim, existe um mar azul de oportunidades fora do Brasil. Você só precisa ter um direcionamento e um planejamento. E foi por esse motivo que decidimos criar essa metodologia para você, a metodologia Vida de Imigrante. Agora que você conhece um pouco da nossa história, bora para o que interessa. Quais são, né, os primeiros passos para você morar fora do Brasil? É isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Então eu quero que você preste muita, mas muita atenção. Primeiro a gente vai traçar uma linha do tempo. O que é essa linha do tempo? Existem 6 rotas, tá, do VI que são que a gente, né, considera super importante. É a parte da descoberta, do planejamento, da execução, do checklist, hora de fazer as malas e se o Brasil. Se você passar por essas 6 rotas, eu tenho certeza que você sim vai conseguir sair do Brasil, economizando muito tempo e muito dinheiro. Vamos falar agora da primeira rota, a rota da descoberta. Essa aqui é o calcanhar daqueles de todo viajante. É onde as pessoas cometem o maior erro, que é o quê? Não buscar informação, não ter conhecimento de tudo que o seu passaporte brasileiro usar de direito. Não só isso, né? Descoberta, a gente trabalha dentro do Vida de Imigrante, desde o início até o final. Todo momento você vai estar
descobrindo algo, você vai estar aprendendo algo. Então tudo isso é muito, muito importante para que você saia o máximo preparado possível do Brasil. Então é uma rota que você vai estar a todo momento descobrindo. Pô, será que eu não tenho a opção de tirar uma cidadania europeia? Será que se eu aplicar o visto de estudante nesse país me dá o direito de trabalhar? Será que se eu for para os Estados Unidos com o visto de turismo, eu consigo, né, alterar para um visto de trabalho, um visto de estudante? Então a gente tem várias opções. Então a descoberta você vai perceber que ela vai acontecer a todo momento. Você vai gastar um tempo maior nela pelo fato de que vai estar o tempo inteiro se descobrindo. Mas e quais são os maiores erros nessa fase da descoberta? O primeiro é não saber o poder do nosso passaporte brasileiro. Quais países que você pode visitar, qual o tempo de permanência em cada país que você pode ficar. Não tem essa questão de não ter conhecimento dos direitos e deveres, que eu acabei de contar para vocês uma experiência que eu tive. Então só isso aí você já faz você ter uma noção maior de o passinho que você vai dar. Você vai estar muito mais perto daquele país, se você tiver o conhecimento dos direitos e dos deveres. Não organizar a sua viagem por um tempo maior, porque por experiência própria a gente sabe que quando chega num país a gente acaba querendo ficar mais e mais, mas você não se preparou lá no Brasil, então às vezes pode acabar fazendo coisas erradas por causa disso. E acabando, consequentemente, ficando ilegal. Ou seja, você acabou de fechar as portas para você daquele país. Então tudo isso a gente passa para vocês de uma forma assim que você precisa realmente abrir o olho nessa questão da descoberta. Você precisa estar preparado, você precisa estudar, saber tudo o que você tem que fazer. Além dos direitos e dos deveres do país, é importante você saber aonde você quer morar. A gente diz a questão da região também. Se tem transporte público, como funciona o sistema de saúde, se você está indo em família, se tem escola, como é que funciona, se é pública ou se é paga. Custo de vida daquele país. Então são vários pontos aqui, tá, aqui na descoberta que você precisa ter pelo menos o mínimo necessário de noção. Para que você não chegue naquele outro país, pise lá dentro e fale assim, caramba, esse país aqui não é para mim. Não é isso que a gente quer aqui. O que a gente quer aqui é te preparar, é te deixar pronto para uma vida de imigrante. Além do mais, não saber quais os documentos que você precisa fazer ainda no Brasil, bem como a sua carteira de habilitação internacional, deixar as procurações, habilitar seu aplicativo de banco, questão de saúde, das vacinas e muito mais. Não se esqueça, a falta de conhecimento pode te custar muito caro. Vai te custar muito caro e muito tempo. Vamos agora para a fase do planejamento, que é um dos pilares mais demorados, porque é realmente onde você enxerga todas as possibilidades e oportunidades que você tem. Pensa comigo, a parte do planejamento é a segunda rota mais importante, por quê? Porque você vai estar na descoberta, só que se lembra que você vai estar a todo momento descobrindo algo. Então o planejamento ele tem que ser muito eficaz, você tem que saber, poxa, eu tenho essa opção aqui, eu tenho mais essa daqui, mais aquela outra, poxa, então como é que eu vou me planejar? Qual que é a ação que eu tenho que tomar agora para que eu possa realmente viajar, sei lá, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, não, eu quero viajar daqui a 15 dias. Então tudo isso você precisa passar pela descoberta, só que o planejamento ela vem ali imediato. E é aquela questão que a gente sempre fala, né? O planejamento depende muito de cada pessoa. Às vezes não é a sua prioridade hoje sair do Brasil, entendeu? Mas eu estou me planejando para daqui a 1 ano sair da melhor forma possível. Então esse é o nosso objetivo. A gente mostra o planejamento da forma que tem que ser feito e da forma rápida e inteligente, que é isso que a gente adota aqui no Vida de Imigrante. Além disso, o planejamento vai variar de cada pessoa para pessoa. Por exemplo, se você é uma pessoa que vai sozinha, se você vai com seu marido, sua esposa, se vai com os filhos, se você vai com visto de estudante, se você vai com visto de trabalho. Então, o planejamento ele é geral, mas cada pessoa vai ter o seu planejamento específico. Aqui a gente pode dar um exemplo bem legal na questão do planejamento. Se você for parar para pensar, né, poxa, eu quero ir para a Irlanda com um visto de estudante, poxa, a Irlanda me dá o direito de trabalhar também. Poxa, olha que vantagem, às vezes você não precisa se preparar tanto financeiramente. A mesma coisa para Nova Zelândia. Então você tem várias opções onde você pode, às vezes, de uma forma muito inteligente e rápida, que é o que a gente busca aqui, você sair do Brasil, fechar sua escola, ir para outro país, começar uma nova língua, né, estudar uma nova língua e começar a trabalhar. Então, você consegue sim morar em outro país. Você só precisa de um direcionamento, só precisa de um planejamento ali, ó, efetivo, para que você realmente possa sair do Brasil com tranquilidade e segurança. Ou seja, existem várias opções. A questão é você se planejar. Agora, então, vamos falar da parte da execução. Nada mais é que você executar tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você descobriu. Entendeu? E a gente aqui dentro do Vida de Imigrante trabalha essa função, uma das rotas mais rápidas que você pode fazer. Claro que tudo depende de você, só depende da sua ação, de você não, eu quero realmente sair do Brasil, quero morar
tá lá na Alemanha, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar no Canadá. Sim, você consegue. Você só precisa executar tudo que você vai aprender com a gente. Colocando tudo em prática, lembrando sempre de anotar, fazer suas observações para ver se você não deixou passar nada para trás e executar da melhor maneira possível. E aí depois a gente já vem para onde? Para o checklist. Isso a gente no Vida de Imigrante trabalha muito, muito mesmo, porque assim, a gente sempre esquece alguma coisinha de fazer. Já pensou você vir para a Tailândia e esquecer de tomar a vacina da febre amarela? Você já não vai conseguir entrar no país. Já pensou você ir com o visto de estudante para a Irlanda e não ter fechado a escola ainda? Você não vai conseguir o visto de estudante. Então, sim, você tem vários processos, desde o processo mais simples, que é como arrumar uma mala economizando dinheiro, como comprar uma passagem, como arrumar a documentação no Brasil. Todos esses checklists estão tudo prontos aqui para você. Chegando ao fim dessa linha do tempo, chegou a hora então de fazer as malas. E agora então você já decidiu para onde você vai conseguir fazer a mala da melhor maneira. Se você vai para um país frio, você vai precisar levar roupa de frio. Ou vai deixar para comprar no país, porque você vai perceber que às vezes é mais barato, ou que o frio da Europa, por exemplo, é diferente do frio do Brasil. Já se você vem aqui para a Tailândia, não tem necessidade de você trazer casaco. Exceto se você vai visitar os templos, tem que cobrir os ombros, cobrir o joelho. Então você já escolheu o país, você já vai conseguir agora realizar a sua mala da melhor maneira possível. É o processo mais gostoso, né? Onde a gente realmente está saindo do Brasil, está dando quase o nosso CEO Brasil, né? Mas para isso você percebeu que você tem essas 6 rotas e você sim precisa passar por todas elas, né? Para que você possa sair do Brasil economizando muito tempo e dinheiro, porque isso não tem preço. Para alguns essa parte do CEO Brasil pode ser mais difícil pelo fato de ter que se despedir da família, se despedir dos amigos, mas lembre-se que é um até logo, que você tem um objetivo e se você está indo para cumprir esse objetivo, para realizar esse seu sonho, vai dar tudo certo. Agora a gente vai para os primeiros passos, né, da forma que a gente acha mais importante. Se você já quer sair do Brasil agora, imediato, o primeiro passo é o quê? Escolher o país para morar. Pode parecer meio óbvio, sim, mas você precisa avaliar uma série de fatores para então decidir o país que você vai morar. E o principal deles que a gente julga aqui é o custo de vida daquele país. Todas as despesas, né? Poxa, quanto que custa para eu ir para os Estados Unidos? Quanto que custa um aluguel nos Estados Unidos? Quanto que custa o transporte? E, se tem transporte público, né? E tantos outros fatores, tudo isso é muito importante. Por isso que a gente, dentro do Vida de Imigrante, tem lá um passo a passo para que você possa realmente entender como levantar esses valores. Depois de escolher o país, você precisa saber qual o tipo de visto que você vai. Se você vai com algum visto de trabalho, visto de turista, visto de estudante. Se você vai primeiro com turista para depois trocar para o de estudante, você vai ter que estudar essas opções bem certinho para ver a melhor para você. Aqui a gente tem várias sacadas, né? A Flávia acabou de falar para vocês. Você pode ir com o visto de turista e depois trocar os seus status na maioria dos países. Então você também tem que entender como é que funciona essa troca de status. Então eu vou com o visto de turista, começo a trabalhar, troco o meu status para trabalho ou para estudante mais trabalho. Então você tem várias opções aqui, que a gente já falou anteriormente, é um mar azul de oportunidades. Depois disso, vem a parte da documentação. Qual a documentação necessária que precisa ser feita ainda no Brasil e a documentação que você precisa para entrar no determinado país que você escolheu. Lembrando que se você for com o visto de estudante, você já tem que levar a documentação necessária na hora da imigração, para que você não tenha problemas, né, de ser barrado e ter que voltar para o Brasil. Então, dentro da nossa metodologia, nós temos vários checklists de tudo que você precisa fazer antes ainda no Brasil ou depois as dicas para a imigração e depois que você chegar no país e agora, o que tem que fazer? Então também dentro da nossa metodologia a gente tem os checklists bem certinho para você estar bem preparado. Mas o que é um método Vida de Imigrante? A nossa metodologia é formada por uma comunidade de esquilos viajantes completamente loucos por viajar esse mundão afora, para que você saiba se preparar adequadamente ainda no Brasil, evitando dores de cabeça e futuros problemas na sua viagem. E saiba como morar em qualquer país. Nós te mostramos e ensinamos somente a verdade, somente o que a gente vivenciou e o que a gente estudou para trazer para você sim, possa viajar com mais segurança, mais tranquilidade, economizando tempo e dinheiro, que é o nosso foco aqui. São ferramentas que vão te ajudar a sair do Brasil da forma mais correta possível. Todas as etapas são bem pensadas para que você consiga então realizar a viagem dos sonhos e para aquelas pessoas que desejam ficar realmente um tempinho mais fora do Brasil. Agora nós vamos mostrar para vocês como que é por dentro da nossa metodologia, que aqui que é o grande segredo. A gente quer trazer para vocês, assim, passar para vocês todas essas emoções que a gente viveu em todos esses países, trazendo imagens, trazendo todas as etapas, tá, que a gente acha importante para que vocês
tome a melhor decisão para você. Primeiro módulo, seja bem-vindo ao Vida de Imigrante, que é onde a gente faz uma introdução e como você pode tirar o melhor proveito de toda a nossa estrutura, independente do país que você for imigrar. Lembre-se bem disso. A nossa metodologia é para que você se prepare no Brasil e que você possa chegar no outro país bem preparado. O próximo módulo nós chamamos de O Seu Poder, que muitas pessoas não têm conhecimento do poder do nosso passaporte brasileiro. Então você precisa abrir o seu olho e entender o quão bom esse passaporte é pra gente. Você precisa compreender os benefícios e as oportunidades que esse passaporte nos oferece. Lembrando que ele é um mar azul de oportunidades, né? Ele é até azul. Ele é até azul. Depois de a gente passar do seu poder, a gente vai para o início do seu sucesso. É onde começa realmente você a se planejar, a se preparar, né, que a gente chama dentro do nosso Vida de Imigrante como o coração do método. Aqui é onde você vai aprender a evitar todas as dores de cabeça que nós, como viajantes, já passamos por esse mundão afora. Eu tenho certeza que aqui é o momento onde você vai aprender a economizar muito tempo e dinheiro. Depois disso, vamos para o tão sonhado, o sonho americano, para aqueles que têm o sonho de conhecer os Estados Unidos. Nessa etapa, a gente conta toda a nossa experiência, dificuldades, aprendizados de quando a gente morou lá. Contamos a experiência de fazer a renovação do visto de turista, a nossa tentativa de visto de estudante e o que aconteceu. São dicas de ouro com muita orientação para você conseguir realizar o seu sonho de conhecer os Estados Unidos. Além disso, a gente tem vários de outros vistos que a gente trouxe de experiência para vocês. Visto de au pair, visto EB3. Então, todos esses tipos de vistos a gente vai trabalhar especificamente dentro do módulo Sonho Americano. Tenho certeza que se você está pensando em ir para os Estados Unidos, vai te ajudar muito. Depois temos a Terra da Rainha, a Inglaterra, que apesar do frio e dos perrengues que a gente passou lá, esse lugar tem o nosso coração. É verdade, porque foi onde a gente teve o nosso primeiro contato literalmente sozinho num país. Então foi onde a gente começou do zero, eu trabalhando como motoboy, a Flávia como cleaner, e a gente ficou lá muito tempo, tem muita experiência. Especificamente a gente ficou em Londres, então sim, a gente vai poder te ajudar nos mínimos detalhes. Por meio da cidadania italiana, foi lá que a gente conseguiu depois nos tornarmos residentes britânicos. Então a gente vai contar essa nossa experiência também. E aí agora a gente vai para La Bella Itália, é onde eu fiz toda a minha documentação, né, para o meu processo de cidadania italiana. Então foi onde que eu tive uma experiência muito legal na Itália e também muito desafiadora. Posso contar para vocês aqui em segredinho que é o país mais desafiador que eu já conheci. Mas sim, no final de tudo valeu a pena, porque ele me trouxe, né, para nós o direito da cidadania italiana, que hoje a gente consegue morar em 26 países aí da União Europeia. Então tudo isso, depois dessa experiência, né, fez a gente realmente amar aquele país. Então eu só tenho a agradecer a Itália e a gente vai mostrar para vocês muita coisa boa dentro desse módulo. Por exemplo, busca de documentação italiana, como fazer o seu processo de cidadania italiana, como buscar o seu documento europeu. Cara, é tantas opções que a gente tem que a gente nem imagina. Agora a gente vai para o Reino do Sol, Nova Zelândia. Eu tenho meu coraçãozinho lá porque foi minha primeira imigração como intercambista, né? Foi onde que eu fiz o meu primeiro processo ali de estudo mais trabalho. Só não trabalhei, mas estudei. Então foi um processo bem legal, a gente vai trazer essa experiência para vocês também, como que fazer esse processo de intercâmbio. Então eu tenho certeza que se você pensa em ir para Nova Zelândia, aqui é o lugar certo. Nação portuguesa, esse país também muitas pessoas buscam pelo fato da proximidade da língua, do clima, do povo, a cultura é semelhante, então a gente vai trazer muitas curiosidades sobre Portugal também. Lembrando que lá é a terra do vinho, né? Então vinho muito barato e muito bom. País do amor, a França, que era o meu sonho sempre de conhecer Paris. Então a gente também vai trazer muitas experiências para vocês de como foi a nossa experiência e de como é morar na França. Ilha Esmeralda, Irlanda. É um país maravilhoso, tem um dos melhores vistos da Europa, onde você consegue ir com visto de estudante com uma facilidade muito fácil, mas ter o visto de trabalho. Então, poxa, tu sair do Brasil já empregado e aprendendo inglês, eu acho que não tem preço, né? É igual quando eu fiz a parte para ir para Nova Zelândia, é o mesmo processo. Só que os custos e os valores são diferentes. Para quem é solteiro, tem essa questão dos pubs, tem uma diversão muito boa na Irlanda. E eu espero que se você esteja pensando em ir para a Irlanda, aqui é o caminho certo. A Tailândia, o país do sorriso. E realmente, por experiência própria, nós percebemos que o povo aqui é muito simpático, estão sempre muito ali prontos para te ajudar. Então a gente quer trazer essa experiência para vocês. Apesar da culinária ser bem exótica, ser bem diferenciada, nossas experiências estão sendo ótimas aqui na Tailândia. A gente vai trazer para vocês também essa questão de como é que funciona o visto de estudante. Então é uma dica, tá, para quem quer conhecer esse lado asiático daqui, né, da Tailândia.
dessa região, a gente super recomenda, porque é bem diferente, mas sim, vale a pena. Reino dos Dragões, o Vietnã. Não é só guerras, como muita gente pensa. E realmente o Vietnã foi um dos países que nos surpreendeu, superou as nossas expectativas. A gente adorou a experiência. Pena que ela foi muito rápida e muito curta, mas o Vietnã você deve incluir na sua lista de viagens também. Sobre a Holanda, a região das tulipas. Realmente as flores, as plantas são maravilhosas. Eu tive a experiência de visitar o Parque Keukenhof, que é o Parque das Tulipas. Maravilhoso, é um destino turístico muito popular e também tem muitas oportunidades para a Holanda. Agora que você já viu todos os países, vamos nos preparar para ter um LinkedIn de sucesso, um perfil de sucesso, onde você consiga buscar a vaga de emprego ideal para você no país que você escolher. Porque não existe nada melhor que sair do Brasil já empregado, né? Pensou, em vez de você ganhar R$2.000, ganhar 2.000 euros, muda a sua vida por completo. Então, nessa etapa, a gente tem uma aula com uma especialista da área sobre criar o seu perfil no LinkedIn de sucesso. E aí a gente vai para uma das partes que a gente acha muito importante, que são os checklists. A gente chama de checklist do sucesso. É onde a gente traça para cada momento, cada etapa que você passa dentro da vida de imigrante, você vai ter um checklist onde você vai estar um passo mais perto. Você não esqueça de nenhuma documentação, para que você não esqueça de nenhum processo e consiga, assim, sair do Brasil da melhor forma possível. E depois de concluir todos esses checklists, é hora de partir. Vocês acabaram de perceber o quanto de conteúdo tem aqui dentro. Isso aqui é só o começo, porque a gente só está no início da nossa jornada. Então, para cada país que a gente vai, a gente sempre está trazendo novas informações, novos conteúdos. O nosso produto, o nosso método, ele é sempre atualizável. Por isso que a gente fala que a descoberta ela é muito longa dentro do nosso método, porque a todo momento você vai descobrindo uma coisa nova. Pô, será que não vale a pena eu vir para a Tailândia fazer um visto de estudante? Pô, aqui o baht ele é bem desvalorizado, né, comparado ao real. Então, R$1 vale 6 baht. Poxa, moeda desvalorizada, posso ficar um tempo aqui. Então, se atente que sim, você vai passar, vai mudar a sua vida por completo, eu tenho certeza disso. Muitas pessoas acreditam que para você morar em outro país, basta simplesmente você ter o seu passaporte, comprar a sua passagem de avião, mal e mal reservar a sua hospedagem e pronto. Mas com isso, você vai conseguir ir, vai. Mas muitas consequências acontecerão. Por exemplo, você vai viajar sem planejamento, pode ter problemas na imigração, pode cair em golpes, que acontecem muito. Você pode não se adaptar ao país, porque você não estudou ele. Você pode viajar na época errada, porque você também não estudou o país. Você pode perder dinheiro, comprar passagem cara, pagar por excesso de bagagem. E não é isso que a gente quer. Por isso que a gente tem a metodologia Vida de Imigrante, que você vai se preparar. Isso que a Flávia falou é muito importante, porque sim, é um dos erros comuns dos viajantes. A gente que é esquilo viajante, a gente se prepara, né? Que nem eu falei para você já no início. A gente aqui é louco que se prepara no verão inteiro, né? Só para chegar no inverno e ter comida, porque aqui, ó, a gente é gordinho de preparação. Então, sim, você vai estar preparado também se você seguir a nossa metodologia. Se você seguir as nossas etapas, você vai conseguir estar totalmente satisfeito consigo próprio. Porque nada melhor que você sair do Brasil, chegar no outro país, pisar lá e falar assim, poxa, eu sei o que eu tenho que fazer aqui agora. Então, é por isso que a gente trouxe a metodologia para você. E aí, quais são as consequências de ter a metodologia Vida de Imigrante? Não serão consequências negativas, serão consequências positivas. Você vai viajar com segurança, você vai estar melhor preparado, você vai ter uma preparação ótima para passar na imigração, sem perrengue, sem medo de estar fazendo alguma coisa errada, baixo risco de golpe. Não terá dores de cabeça. Sem contar que, então, qualidade de vida, que é o que muita gente busca de morar em outro país. Eu acho que o maior segredo nosso dentro do método Vida de Imigrante é que você vai economizar tempo. E tempo, automaticamente você economiza dinheiro. Eu acho que esse processo da descoberta ela é muito importante para quem está ali, ó. Poxa, será que eu vou? Será que eu não vou? Estou inseguro? Não. Aqui você vai ficar seguro e preparado para sair mesmo do Brasil da melhor forma possível para você. Além de toda essa estrutura que a gente já apresentou para vocês, estaremos disponibilizando alguns materiais de apoios exclusivos que a gente achou importante nessa nossa jornada de imigrante. Por isso, nós preparamos a Rota para o Sucesso. É uma rota pensada em você que deseja viajar por um tempo maior. Então, nós apresentamos algumas ideias de rotas, de países, quanto tempo você pode ficar em cada país, que você vai conseguir, então, estudar mais e aprender mais sobre a cultura daquele país. Você vai ter rotas que você vai poder ficar 2, 3 anos fora do Brasil, só ali, ó, pulando em galho, né, de uma forma legal, trabalhando, morando. Então, isso é o segredo, isso é o seu caminho.
Aqui que começa a sua jornada. Além disso, com essa experiência de 11 anos de viajante, nós criamos essa etapa para você se preparar ainda mais, pensando onde, quando, como, quantos dias você pode ficar fora, qual é o seu orçamento, qual documentação obrigatória para entrar naquele país, entre outros procedimentos que julgamos necessários para que você garanta sua viagem de sucesso. E agora a gente vai para a entrevista da verdade. Aqui a gente entrevista pessoas que estão morando naqueles países, como por exemplo Alemanha, Portugal, Reino Unido. A gente só quer trazer experiência, a gente fala da entrevista da verdade, porque sim, é um bate-papo falando, valeu a pena morar aí? Como é que tá? Como é que tá o teu visto de trabalho? É legal, não é? Será que é para mim? Será que vai se encaixar no seu perfil? Por isso que a entrevista da verdade ela é tão interessante, porque todo momento a gente traz pessoas novas para dentro do nosso curso, com um conteúdo ali, ó, na hora. A pessoa acabou de migrar para Portugal, por exemplo, a gente já está entrevistando ela, perguntando assim, e aí, valeu a pena? Você gostou? Tá valendo, não tá? E aí vai te trazer o quê? Aquele conforto, porque sim, você vai conseguir tomar a melhor decisão a partir da experiência das outras pessoas. Agora você vai ter também acesso a como tirar a sua cidadania italiana, porque não tem como eu não passar isso para vocês, porque foi a minha experiência. Então eu vou te ensinar a buscar documentação ainda no Brasil, buscar uma documentação europeia, independente se é italiano ou não, e depois a gente tem uma aula com um especialista na busca de documentação e de como tirar a sua cidadania italiana. Lembrando que o processo da cidadania italiana ela pode ser feito em 3 partes. Ela pode ser feito via consulado no Brasil, ela pode ser via judicial pela Itália, que leva 2 anos, e ela pode ser feita dentro da Itália. Então, todas essas 3 etapas a gente vai passar para vocês através de uma aula com um especialista. Nômade Digital VI, o sonho de muita gente, de poder trabalhar e morar de qualquer lugar, vamos dizer assim. Então, nessa etapa, a gente trouxe alguns países que já liberaram o visto de nômade digital. Claro, a gente trouxe só alguns, mas essa atualização é constante, então existem vários países que já liberaram o módulo de nômade digital. E aí depois a gente tem o Speed Passport, que é para você ainda que está bem iniciante, que ainda nem tirou seu passaporte brasileiro, a gente tem ali uma aula mostrando na prática como tirar seu passaporte, como colocar os documentos, tudo certinho, para que você consiga, ó, rapidinho tirar seu passaporte e se jogar para outro país. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. E além de tirar o passaporte, depois a gente criou a outra aula, que é o PP Visto Americano, que é o passo a passo para você tirar o seu visto americano. Eu fiz essa aula gravada mostrando certinho tudo que você precisa preencher com todas as dicas para você conseguir tirar o seu visto americano e ser aprovado. Lembrando que as pessoas cobram para você fazer isso, cobram R$800, R$900, até R$1.000, acho que até mais às vezes quando a pessoa não tem informação. Então aqui dentro da nossa metodologia você vai ter o passo a passo ali, ó. A Flávia entrando na frente do computador, ó, preenche isso aqui, coloca isso aqui, vai para outra etapa, para que você possa tirar o seu visto de turista americano. Para se você tem o sonho de morar na América, isso aqui é um baita bônus, as pessoas cobram para isso. A gente dá dicas, orientações, você vai ter tudo isso aqui dentro da nossa metodologia. O método ele é 100% online, dividido em módulos, com mais de 150 aulas gravadas, todos os conteúdos disponíveis na plataforma, que você pode assistir de onde quiser, desde que você tenha acesso à internet. Se você ainda está indeciso, né, de todo esse conteúdo, a gente tem uma garantia de 30 dias. A garantia ela é consignada se realmente você fizer todo o passo a passo e não conseguir alcançar o seu resultado de sair do Brasil e morar em outro país, a gente devolve 100% do teu dinheiro. A gente não tem como te dar uma garantia melhor do que essa. A gente tem 100% de confiança no nosso produto, porque isso é só a nossa experiência, é o que a gente viveu. Eu tenho certeza que a gente vai te ajudar muito a tomar a melhor decisão para você e para sua família. Não tenha dúvidas de que o acumulado de 11 anos de viajantes por esse mundão afora vai te dar essa experiência incrível. Não deixe de realizar os seus sonhos. Busque pessoas que tenham o mesmo interesse que você. Venha fazer parte da nossa comunidade de estilos viajantes do Brasil. Venha estar preparado para o inverno. Se nós conseguimos, você também pode. Um grande abraço do Casal Viajante.